Olá a todos, meu nome é Wagner Silva e eu vou apresentar meu depoimento sobre a história do Brasil, começando no segundo reinado com Dom Pedro II e em seguida até o governo de Fernando Henrique Cardoso. Começando pelo período de Dom Pedro II, o segundo reinado foi uma época de crescimento acelerado no Brasil. Dom Pedro II ficou muito tempo no poder e isso trouxe uma certa estabilidade política. Foi nesse período que o país começou a se modernizar mais. O café virou o principal produto brasileiro e sustentou boa parte da economia. Também surgiram as primeiras estradas de ferro, o telégrafo para a comunicação, melhorar os transportes e o comércio cresceu. Além disso, foi um período em que a educação e a ciência receberam mais atenção. De modo geral, o Brasil viveu uma fase de progresso e desenvolvimento em várias áreas. Um ponto importante desse período foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei proibiu a entrada de novos escravos trazidos da África. Apesar disso, a escravidão dentro do Brasil continuou por mais algumas décadas, mas dessa lei foi um passo fundamental para começar o fim do sistema escravista. A Inglaterra pressionou muito para que isso acontecesse, porque ela já tinha acabado com o tráfico negreiro em seus territórios. Depois da lei, o Brasil começou a discutir mais seriamente a abolição total da escravidão, que só aconteceu em 1888. Outro acontecimento marcante foi a Guerra do Paraguai, que foi entre 1864 e 1870. Foi a maior guerra da América do Sul. O Brasil lutou junto com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. A guerra deixou muitos mortos e foi muito caro para o Brasil. O país ficou endividado, mas o exército brasileiro ganhou força e influência. Essa força maior do exército ajudou depois no processo que levou ao fim da monarquia. Logo depois, em 1889, aconteceu a proclamação da República. Dom Pedro II perdeu apoio político e militar e Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, marcando o fim do Império e o começo de uma fase política do Brasil. A primeira parte dessa nova fase foi a República Velha, que durou de 1889 a 1930. A República Velha ficou conhecida pela política das oligarquias, especialmente São Paulo e Minas Gerais, chamada de política do café com leite. O voto não era para todos e havia muita fraude nas eleições. No interior, os coronéis mandavam muito, controlavam votos e decisões locais. A economia dependia principalmente do café, e quem mandava eram os eleitos rurais. Foi um período de pouca participação popular e de forte desigualdade política. Esse sistema começou a enfraquecer com a crise de 1929, quando o preço do café despencou no mercado internacional. Esse enfraquecimento abriu espaço para mudanças e em 1930 aconteceu a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, iniciando a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Vargas modernizou o Estado brasileiro, criou leis trabalhistas como carteira assinada, salário mínimo e descanso semanal. Também incentivou a indústria e tornou o governo mais centralizado. Em 1937 e 1945, governou de forma ditatorial no Estado Novo, com censura e controle político. Mesmo com autoritarismo, ele deixou um legado grande na área trabalhista e industrial. Depois, avançando no tempo, chegamos à ditadura militar, que começou em 1964 e terminou em 1985. Os militares tiraram o presidente João Goulart, alegando que o país precisava de ordem e estabilidade.
Durante a ditadura houve censura, perseguição política e falta de liberdade de expressão. Várias pessoas foram presas, torturadas ou desapareceram por serem contra o regime. Ao mesmo tempo, o país teve um período de forte crescimento econômico na década de 1970, conhecido como o milagre econômico, mas isso veio junto com um grande aumento da dívida externa e a desigualdade. Nos anos 80, com a crise e a pressão da sociedade, o país começou a se abrir politicamente até chegar ao fim da ditadura e a volta das eleições diretas. Por fim, chegamos no governo de Fernando Henrique Cardoso, que governou de 1995 a 2002. Fernando Henrique ficou muito conhecido pelo Plano Real, que foi criado quando ele ainda era ministro da Fazenda. Esse plano ajudou a controlar a inflação, que antes era muito alta e atrapalhava a vida das pessoas. Com o Plano Real, o dinheiro ficou mais estável, o que ajudou a organizar a economia do país. No período de FHC, que ele foi presidente, o Brasil passou por muitas reformas e modernizações. Ele fez privatizações, ou seja, vendeu algumas empresas que pertenciam ao governo, como a Vale e parte das empresas de telefonia. A ideia era diminuir os gastos, atrair investimentos e modernizar os setores importantes. Ele também aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi muito importante para controlar os gastos do governo estaduais e municipais. Essa lei ajudou a evitar descontrole financeiro e exigiu mais responsabilidade no uso do dinheiro político. Durante o governo dele, houve mais abertura para empresas internacionais investirem no Brasil e o país continuou no caminho da estabilização econômica. Mas nem tudo foi positivo. No final do seu segundo mandato, o Brasil sofreu com crises internacionais que afetaram nossa economia. O desemprego aumentou, a dívida ficou maior e houve críticas em relação à privatização e ao aumento dos juros. Mesmo assim, o FHC é lembrado principalmente pela estabilização da economia e por mudanças que modernizaram o país. Então, esse foi meu depoimento de forma simples sobre o Brasil, no seu segundo reinado, até o governo de Fernando Henrique Cardoso.